Olá você, telespectador, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a Opinião Litoral, edição desta terça-feira, 21 de março. Você vai ter comentários, análises das notícias pelo advogado Roberto Mohamed. E a primeira notícia é de uma decisão judicial. Em 2019, 2 policiais militares foram acusados por uma jovem de um estupro dentro de uma viatura. Ela disse que pediu ajuda para eles, orientação, porque tinha perdido o último ônibus. Eles ofereceram uma carona e dentro da viatura ela disse que houve o estupro. A Justiça Militar em 2021 condenou, aliás, absolveu esses 2 policiais militares, uma decisão que a gente questionou muito aqui no Opinião. Eu lembro bem que a gente questionou muito essa decisão. Pois bem, a decisão, houve um recurso, o Ministério Público não recorreu, mas a Defensoria Pública entrou com recurso e a decisão foi revertida. Os 2 policiais militares foram condenados, um a 16 anos, o autor do estupro, em regime fechado, e outro a 7 anos em regime semiaberto, que estava dirigindo a viatura. Mohamed, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tem umas coisas curiosas aí. Primeiro que isso não é mudança de mentalidade, porque o Justiça Militar é um braço do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Uma excrescência que ainda existe no direito brasileiro, na organização do Poder Judiciário. Nós comentamos aqui, quando falávamos do apoio da deputada Rosana Vale ao projeto absurdo do Príncipe de Araque, que fortalece uma justiça que não serve para nada. A Justiça Militar Federal é perdulária e não tem absolutamente nenhum serviço a ser prestado para o país. Todo o trabalho da Justiça Militar Federal pode ser substituído por cortes marciais montadas caso a caso, sem ônus e para resolver, como é com as Forças Armadas, as fraquinhas, sabe? Porque o Brasil é uma potência militar, então ele tem que ter o Superior Tribunal Militar, porque os Estados Unidos, que tem umas Forças Armadas bem fraquinhas, a Inglaterra, a França, eles não têm STM, coitado, eles são subdesenvolvidos, só nós é que estamos certos. Mas como consequência disso, também existe a Justiça Militar dos Estados para julgar a Polícia Militar, ou seja, a polícia é a única instituição que tem uma justiça só para ela. Isso também é outra excrescência, e a gente não muda. É inacreditável como não existe um parlamentar que apresente um projeto de emenda constitucional para acabar com esse absurdo que existe desde o Império. A Polícia Militar, ela não é militar, ela não é Força Armada, ela é uma polícia. A desmilitarização da polícia é outra coisa que ninguém mexe. Isso é um absurdo, isso é uma coisa que não tem sentido. Mas é o Brasil, e nessas coisas ninguém vai mexer. Eu já disse aqui que todos os TREs, Tribunais Regionais Eleitorais, poderiam ser extintos. Que não se extinguisse o Tribunal Superior Eleitoral, mas os TREs não tem sentido. Bastaria 1 ou 2 turmas do Tribunal de Justiça, porque a justiça de primeira instância eleitoral é feita por juízes de direito, pronto, estava resolvido o problema, menos despesa. Mas, para que economizar dinheiro público, né? É uma festa, tá aí o Lula fazendo a festa com dinheiro público. Mal assumiu. Mas o mais grave aí, Paulo, foi, para mim, da notícia toda, é absolutamente justo, o que aconteceu é inconcebível, mas o Ministério Público não recorrer. Isso, para mim, foi um golpe na atitude moral do Ministério Público enquanto instituição. E não venham dizer, é o Ministério Público da Justiça Militar. Não. Porque ele também é, assim como é o Ministério Público da Justiça Militar Federal, é um braço da Procuradoria da República, o Ministério Público da Justiça Militar Estadual é um braço do Ministério Público Estadual, ou seja, ligado ao Procurador-Geral de Justiça. Eu acho que esse procurador tinha que ser afastado, por não ter recorrido. Para mim é absurdo o fato do Ministério Público Militar de São Paulo não ter recorrido da decisão que absolveu os PMs. Isso, para mim, na notícia, é o ponto que chama mais atenção. Nós aqui não aceitamos aquela decisão, Sim. Lembra, da Justiça Militar. O promotor, o Ministério Público, infelizmente aceitou, e um elogio, vale um elogio. A Defensoria Pública.
que tomou o lugar do Ministério Público, Exatamente. recorreu e conseguiu reverter a decisão. O ano começou no Brasil com um impacto muito grande do caso das lojas americanas, uma inconsistência contábil, né? Um rombo de 20 bilhões, que depois passou a ser de 50 bilhões, uma ameaça aos acionistas e a todo o mercado financeiro, porque passou por uma das 4 grandes auditorias do mundo, a Price e Waterhouse, esse rombo. Ontem, a Americanas apresentou um plano de recuperação. Inclui um aporte de 10 bilhões de reais dos acionistas majoritários, o trio de grandes bilionários brasileiros, e a venda do avião. Tem que rir. Mas eu acho que essa notícia pode até ser intercalada com uma outra e a gente vai mostrar como é que as empresas funcionam. Erros todo mundo comete, o problema é saber a hora de parar. A Amazon, nesse mesmo instante, anunciou a demissão de 9 mil funcionários. Só que por um motivo completamente diferente. Você vê como a situação das duas empresas é completamente diferente. A Americanas tinha uma operação lucrativa, que era o das lojas físicas. Para quem não lembra, esse sistema de lojas pequenas, a Americanas lá do tempo em que minha avó me levava para comer lanche na lanchonete da loja americana da Praça Mauá, essa não existe mais. Depois, as Americanas compraram todo o sistema de lojas da Blockbuster e transformou a Americanas em pequenas lojas de conveniências. Ela mudou completamente a forma de trabalhar. Esta operação era lucrativa. Elas trabalhavam em separado. A Americanas física era uma empresa e a Americanas virtual era outra, que tinha outro nome e era ligada ao Submarino, quando uma empresa comprou as operações digitais dos dois. Esta operação era deficitária. Por quê? Porque ela trabalhava de uma forma diferente da Amazon. A Amazon, ela tem o material que ela mesmo compra e vende, mas é pouco. Isso é basicamente os produtos que sempre foram a tradição dela, livros e discos. E ela tem nos seus depósitos e centros de distribuição uma espécie de condomínio. Você é o dono da mercadoria, você coloca no centro de distribuição da Amazon como se fosse uma espécie de consignação. Quando há a venda, há o pagamento, Paulo. Então, a Amazon não coloca dinheiro na frente fazendo estoque. Ela compartilha espaços para facilitar a logística, mas a empresa é avisada imediatamente. Foi um sistema que a Amazon implantou desde os Estados Unidos e trouxe para cá. Onde foi que a Amazon se machucou? E aí se explica a demissão dos 9 mil. No caminho inverso da Americanas. A Amazon quis abrir lojas físicas e foi aí que ela começou a ter um prejuízo nos Estados Unidos. Mas lá a operação era uma só, ela não dividiu as empresas. E isso afetou o resultado da Amazon como um todo. E o que ela está fazendo? Está fechando essas lojas físicas. A Americanas era o contrário, a Americanas comprava estoque para vender no digital. Isso é uma loucura, porque se você fizer uma compra errada num volume, e vejam bem, o prejuízo não é de agora, ele vem de mais de 10 anos trabalhando no vermelho. O problema é que na pandemia, quando todo mundo começou a comprar no digital, Paulo, era para ter equilibrado as contas, e ela não equilibrou. E foi justamente aí que eles uniram as operações das lojas físicas, que davam lucro, com a digital, que dava prejuízo. E aí, meu amigo, o prejuízo contaminou tudo. E a gente tem a situação das Americanas como está. A Americanas me lembra muito a questão do plano de recuperação que a Oi apresentou alguns anos atrás, o Brasil Telecom, e que nenhuma das outras operadoras quis entrar no jogo. Por quê? Porque era irrecuperável. O valor da dívida é tão grande que você não pode... Não existe plano de recuperação de 10 anos. O plano de recuperação é no máximo 2, 3. E eu acho muito difícil que eles consigam, com este plano que eles apresentaram, convencer os credores. Poderia haver um pacto
E me parece que existe uma sinalização do BNDES já, e eu acho que não deveria fazer, é uma sinalização do BNDES no sentido de entrar na parada para que esse acordo seja aceito, e com a concordância principalmente dos dois maiores credores, que são o BTG e o Bradesco. Eu acho muito difícil que isso aconteça. Se esses dois credores, os dois bancos, para qual a Americanas deve mais, porque é onde ela centralizava as operações de desconto que ela fazia das vendas de cartão de crédito. Se ela conseguir o apoio dos dois, e aí só com pressão do governo federal, eu acho que talvez viabilize o plano de recuperação, mas acho muito difícil que ela se recupere, muito, muito difícil que ela se recupere, porque a fraude foi muito pesada. E é injustificável, porque não é um prejuízo operacional que vem de agora, vem de 10 anos atrás. E qual foi o prejuízo deles? Não contrataram ou não leram o livro da história da vida do Klein, dono das Casas Bahia. Porque o Klein conseguia vender em 10 vezes sem juros no carnê, porque ele já embutia os juros no preço. A Americanas começou a vender em 10 vezes no cartão, só que ela não, por conta da concorrência do digital, ela começou a jogar preços que não tinham o cálculo do custo financeiro. E aí ela não conseguiu sobreviver. Mohamed, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é um especialista reconhecido em factoides. No sábado, ele disse que pode ser preso hoje nos Estados Unidos em função de um processo. O processo não falta para o Trump. Ele tem o processo que ele responde por terem sido encontrados na casa dele na Flórida documentos ultra secretos que não poderiam estar lá depois que ele saiu do governo. Ele tem o processo pelo envolvimento na invasão do Capitólio, com que houve mortes no dia 6 de janeiro de 2021, no dia em que seria homologado no Congresso dos Estados Unidos a eleição do Joe Biden, mas ele acha que pode ser preso num outro processo em que ele é acusado de, em 2016, antes da eleição, ter subornado uma ex-atriz pornô, Stormy Daniels, por $130 mil, equivalente a R$700 mil, para que ela não, quase R$700 mil, para que ela não tornasse público, que ela não divulgasse um caso sexual, um affair que ela teria tido com o Donald Trump. Aí entra a famosa hipocrisia americana em que uma amante derruba um candidato a presidente, né? O Ted Kennedy foi especialista nisso. O Clinton quase caiu, né? Dançou. Então, isso é muito parte da hipocrisia americana. O Trump, nós brincamos aqui até outro dia, acho que faz uns 2 meses, porque quando se falou daquele negócio dos objetos voadores não identificados nos Estados Unidos, que essa história que os americanos têm um ET, ou tem 2 ETs prisioneiros, tem nave, isso é papo furado, por um motivo muito simples. Se os Estados Unidos tivessem ETs prisioneiros ou a nave, o Trump tinha tirado foto com eles e tinha divulgado para todo mundo quando foi presidente. Então isso é mentira, isso é teoria da conspiração, porque o Trump é um cara que não tinha a menor consciência do que era ser presidente dos Estados Unidos. É uma coisa curiosa. E nisso, eu acho que talvez por isso ele era o ídolo do Bolsonaro. Porque os dois não tinham a menor noção do que é ser presidente da República. É inacreditável. Tudo bem que nós não estamos num país onde a gente tem tradição para isso. O Lula às vezes parece que esquece o que é ser presidente. Nós tivemos 2, na minha opinião. O outro deu uma pisada lá na bola danada, que era o Temer, naquele negócio de receber o cara da JBS à noite na casa dele para conversar. Aquilo jamais poderia ter acontecido, talvez o governo dele tivesse sido bem melhor se ele não se tornasse refém daquele escândalo. Mas só teve um presidente que sabia o que era ser presidente da República. Chama-se Fernando Henrique Cardoso. Esse cara sabia o que era ser presidente da República. Você pode criticar tudo no governo dele, mas o comportamento dele sempre foi o de um presidente da República com conhecimento pleno da liturgia do cargo e do que significa a instituição de presidente.
Tirando isso, nós não tivemos mais ninguém que compreendesse o que é ser presidente da República. O Lula pode ter se tornado um mito, o Bolsonaro então nem se fala, mas eles não têm a menor noção do que é ser presidente da República. E essa prisão do Biden, o Paulo, e é incrível, né? Do Trump. Me parece que tem um negócio que confirma uma teoria que o Max Geringer fala nos livros dele. Numa empresa, não adianta você mandar embora a erva daninha, alguém ocupa o lugar dela. E no caso do Trump, se os democratas acham, e os próprios republicanos acham, que vão se livrar de um problema, porque os próprios republicanos veem o Trump como um problema, ele já tem um substituto pronto, tão ignorante quanto ele, só que mais novo, que é o governador da Flórida, que é um cara de direita. Eu acho muito curioso esse tipo de conservadorismo que a gente agora tem no Brasil de volta, porque a ignorância perdeu a vergonha, mas nós tivemos um cara assim, que era o Carlos Lacerda, né, um dos maiores canalhas que esse Brasil já teve na política, que era exatamente isso, um cara canalha, sem ética, sem vergonha, imoral, mas que construiu a imagem de católico, fervoroso, que tinha cuidado com os bons costumes e não valia absolutamente nada, né? Então a gente vê como a história vai se repetindo e produzindo esse tipo de figura. Então o mundo não pode respirar aliviado, porque dizem, pelo menos é o que eu tenho lido, eu não moro nos Estados Unidos, então é o que eu tenho lido, que esse governador da Flórida talvez seja pior que o Trump. O Trump justamente encara dificuldade para voltar a ser candidato, porque provavelmente perde para ele a indicação para o Ron DeSantis, exatamente, né? O governador da Flórida, que é mais novo. O Opinião Litoral para o intervalo bem rapidinho, fica aqui com a gente que a gente volta já já. Voltando com o Opinião Litoral desta terça-feira, o Roberto Mohamed está analisando, comentando as notícias com você, telespectadora, com você, telespectador. Uma dessas notícias é mais um episódio de truculência, de estupidez, de ignorância, de brutalidade que vem avançando, infelizmente, e não é só no Brasil, é no mundo todo. Isso aconteceu no Brasil, em Brasília, um advogado que estava com um cão solto, que não poderia estar solto pela legislação, agrediu uma mulher que também estava com um cão e que reclamou, Mohamed. A cena é lamentável, mas o cachorro dela era de pequeno porte, o cachorro do cara atacou o cachorro dela, ele estava com o cachorro solto, e ela foi valente, porque ela não deixou ele fugir, porque ele era tão valente, ele bateu nela e aí queria fugir diante da chegada dos policiais. Porque em Brasília, a lei estadual proíbe que você ande com um cachorro sem guia na rua, e se for de grande porte, tem que usar focinheira. Não é muito diferente da legislação daqui, e as pessoas insistem em fazer isso. Eu acho que você conhece seu cachorro, os outros não conhecem. Então você tem que andar com o cachorro com coleira, porque para tornar as pessoas mais tranquilas. E outra, você não pode se responsabilizar pelo comportamento às vezes surpreendente do seu animal, de atacar um outro cachorro menor, uma coisa assim. E aí, o que vai acontecer? Quer dizer, o seu cachorro ataca um cachorro menor e hoje, com todo mundo andando armado, o cara dá um tiro na cabeça do seu cachorro. Aí você vai chorar e dizer que o cara foi selvagem. Não, selvagem é você, que já começa dando motivo. Mas o que me dá, inclusive, vergonha alheia, porque as pessoas falam advogado, e às vezes o cara é um Zé Mané que nem advoga, mas tem a carteira e se diz advogado. Mas a violência dele contra ela, ele estava errado. E mesmo que ele tivesse agredido um homem, ou um jovem que tivesse com o seu cachorro, ele estava totalmente errado. Mas o que salta desta informação, Paulo, eu acabei hoje de conversando com o síndico do meu prédio, ele comentava, nós precisamos fazer uma reforma na rampa da garagem do subsolo, e ele quase foi agredido
porque durante 10 dias as pessoas iriam ter que deixar os carros num estacionamento próximo. Não ia afetar nada. Só que a ignorância, parece que o grande problema do governo Bolsonaro e desse levante da direita é que a ignorância tomou uma forma que é absurda. As pessoas não têm mais vergonha de serem ignorantes, elas têm orgulho de serem ignorantes. Todos nós conhecemos, sempre tinha o ignorante da turma, aquele cara que dava trabalho, arrumava briga em qualquer lugar, arrumava 2 brigas, 3 brigas na mesma noite. Sempre existe em cada turma um ignorante desse. Mas era o cara que todo mundo sufocava, tirava sarro, era aquela figura folclórica, que ninguém levava a sério. Hoje não. Hoje você fica assustado de uma discussão porque você não sabe até onde as pessoas vão. Nós chegamos a um ponto tal de ignorância livre que fazer um programa como nós fazemos o nosso se torna um ato de coragem. Porque a gente não sabe qual é a reação dos caras que eventualmente discordam da gente. Eu não sei aonde a gente vai parar desse jeito. Realmente eu não sei, mas a gente está caminhando para a barbárie. Um caso de barbárie aconteceu no domingo à noite em Mato Grosso, na zona rural da cidade de Selma, que é perto de Guaciara. 2 amigos bebiam juntos num bar, discutiram acaloradamente, um petista e um bolsonarista. Aí o petista chamou o bolsonarista para sair um pouco do bar e deu 2 tiros, matou o bolsonarista. Um episódio oposto ao que aconteceu em Foz do Iguaçu. Aqui o petista violento matando o bolsonarista, um amigo dele, inclusive, em Selma no domingo à noite. O petista fugiu depois de dar os 2 tiros, a polícia encontrou o bolsonarista morto e o petista ainda não foi localizado. E isso está acontecendo porque não importa se o cara é de esquerda ou de direita, a ignorância tomou conta dos 2 lados. Essa polarização leva a isso. Quando a gente fala ignorante, não é só o ignorante de direita, o ignorante de esquerda também existe. E não são poucos. E a gente está vendo agora o reflexo dessas mudanças de comportamento e é isso que está acontecendo aqui na nossa cidade, Paulo. O morador de rua que matou o rapaz que trabalhava num quiosque, cortando o estômago dele com uma garrafa, mostra bem isso. Muita gente criticou, e eu critico também, a falta de zeladoria em Santos, porque o número de população de rua está incontrolável em Santos. Mas o grande problema é que também não podem mexer com eles, porque se criou uma cultura que eles podem tudo. Ele só vai para o albergue se quiser, ele só toma banho se quiser, ele só é retirado da rua se quiser. E nós? E o resto da população, que sustenta essa máquina toda? A gente não tem mais direitos. Aí vai cair o que o André Sanches, né? Quem? Grande filósofo, André Sanches, falando que quer roubar pode. Quer roubar pode, mas não mata. Me lembra um pouco o que o Maluf uma vez falou, estupra, mas não mata. A gente está chegando num ponto, daqui a pouco, o que aquela boçal da Tiburcio no Rio, que fala que existe a justificativa moral para o assalto, para o roubo, aquela imbecil que foi candidata ao governo do Rio de Janeiro, eu não sei se era do PT ou era do PSOL. Mas é inacreditável o momento que a gente está vivendo. A gente não tem mais direito a nada. E se você faz alguma coisa... Outro dia eu estava notando, vendo esses filmes de assaltos que estão acontecendo aqui, e a coisa está chegando num ponto insustentável também. Se você tiver num carro a possibilidade de atropelar os caras que estão vindo para te assaltar, você vai ser preso. Quer dizer, eles estão com a arma na mão, deixando claro que vem assaltar você, e se você jogar o carro em cima deles, você é preso. Só os bandidos têm direitos. Eu não estou fazendo um discurso de direita, mas aonde a gente está querendo chegar desse jeito? Que a polícia não pode ser polícia. E que o cidadão não pode se defender. E veja bem, eu não estou falando de dar tiro em alguém.
Eu estou falando de estar no carro, vendo a possibilidade, a certeza de que você é assaltado. Você sabe o que o judiciário já se manifestou em casos como esse? Não. Como é que você sabe que ia ser assaltado? O juiz dizer, não há crime, eles não cometeram crime algum. Quem cometeu o crime foi você. Então nós estamos chegando num ponto em que você tem um judiciário que vive no mundo da lua, no mundo de Bob, né? Eu soube agora que os juízes estão entrando na justiça contra a decisão do CNJ que eles têm que trabalhar. Olha que curioso. O CNJ diz que eles têm que trabalhar. Os juízes entraram na justiça. É uma piada. E o judiciário, com uma decisão dessa, eu tenho que esperar ser assaltado. Eu tenho que esperar morrer para fazer alguma coisa. Eu acho que a gente chegou no fundo do poço. Ou a gente salva a sociedade, e 4 anos de Bolsonaro não mudaram isso. Então não venham dizer agora que bancada da bala, que dar arma para todo mundo ajudou em alguma coisa, porque não ajudou em nada. O país ficou muito mais violento. Não venham com um discurso ridículo e hipócrita. A violência aumentou. A gente não tem saída. Quando se chega no fundo do poço, Paulo, pelo menos a história mostra isso, é quando existe uma reação, uma mudança. Porque vai ter uma hora que ninguém mais vai aguentar. E aí eu acho que uma mudança vai ter que vir na marra. Ainda nesse clima de incitação à violência, de brutalidade, uma deputada do PL de Santa Catarina, Júlia Zanata, ela postou uma foto com uma metralhadora e ela insinua, tem uma figura com 4 dedos, ela insinua violência contra o ex-presidente Lula. Olha a carinha da pessoa. Olha a carinha, a coroazinha de flores que ela está usando. Ela é de Criciúma, ela disputou a prefeitura em 2020 e ficou em 3º lugar. É uma imbecil, não tem outra coisa para falar. É uma imbecil que foi eleita por imbecis e aí faz esse tipo de coisa. Mas é uma imbecil, né? E eu acho que depois dessa foto ela tem que ser caçada. Simples, ela tem que ser caçada, porque isso não é papel de uma deputada. Mas olha a figurinha, né? A coisinha lamentável que tira essa foto. Não tem que caçar, ela não tem estatura moral para ser deputada. Tudo bem que metade não tem, mas já começa a limpar dessa forma. Eu acho que não tem nem o que conversar. A comissão de ética tem que pegar e caçar o mandato. Agora, não seria o caso só dela, né? Também tem o deputado Nicolas, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu a suspensão das redes sociais do deputado Nicolas Ferreira, o campeão de votos, também do PL. Mas a gente já falou aqui, o Nicolas é um babaca que se diz influencer, tem milhões de seguidores, foi bem votado, mas é um bobão que só fala bobagem. Quando houve aquela fake news da água a R$90 em São Sebastião, ele quis fazer uma lei que já existe no Brasil há 30 anos, mas é um imbecil, um idiota que não sabe nem ler o que ele faz. Eu estou notando um problema todo. Depois que o Lula ganhou, algumas pessoas que vieram até aqui nesse programa, parece que estão perdendo, eles colocaram na cabeça que eles têm que ser histriônicos e que têm que se posicionar o tempo todo contra. O Kim Kataguiri e a Adriana Ventura têm postado cada bobagem, cada coisa absurda. Eu acho que essa direita que está no Congresso se perdeu completamente. Eles não têm mais sentido, né? E o Kim, então, montou uma academia do MBL junto com o Mamãe Falei. Quer dizer, ele acha que o Mamãe Falei tem algo para ensinar para os jovens na academia do MBL a considerar que mulher ucraniana, e por consequência ele deve achar que as filipinas, as malaias, as chilenas, as paraguaias, são todas prostitutas, né? Quer dizer, esse é o cara que dá aula na academia do MBL. Kim, você tem um futuro tão brilhante, não se perde. Não se perde. Nós estivemos com você aqui e vimos que você é um menino muito inteligente. Não se perca nesse caminho errado que você está seguindo. De qualquer maneira, o cenário é esse, né? Uma deputada de direita de Santa Catarina do PL posta essa foto, o Nicolas Ferreira, que já tinha feito
outras bobagens, fez esse discurso transfóbico, que é crime também, né? Que também é crime, pode também perder o mandato. Segundo a deputada Rosana Vale, que quer ser prefeita de Santos, o discurso dele foi justo. Ela ficou incomodada com a peruca, né? Ela falou. Ela só ficou incomodada com a peruca, com o discurso não. O que eu acho muito curioso, a gente já falou aqui, eu acho triste, né? A deputada Rosana Vale, ela diz que não assina as coisas, que não vota as coisas, mas a gente vai olhar e ela vota a favor de determinados projetos, ela assina determinados projetos. Eu tenho muito medo, porque ela tem essa possibilidade de ser candidata a prefeita. Vocês já imaginaram como é que vai ser? Né? Vão arrancar uma árvore, aí ela diz, não, mas eu não mandei arrancar. Fala, como não? A senhora assinou, está aqui a ordem. Não, eu não assinei, eu não sou contra. Ou como disse o Serápicos no programa de rádio, ela assina, mas ela não apoia, ela só assina as coisas, ela não apoia aquilo, ela é contra o que ela assina. Então, eu acho que a gente tem que pensar bem, ela precisa repensar esse modus operandi que ela tem, porque a Rosana está numa situação muito curiosa. Ela quer se colocar como deputada da direita, bolsonarista, do grupo apoiado pelo Tarcísio, em São Paulo, para vir sendo esta candidata à Prefeitura de Santos. Só que o problema é que eu não sei se o eleitor dela votou nela por conta disso, né? Então, eu acho que ela precisava fazer uma pesquisa entre o pessoal que a apoia para ver se é isso que eles querem mesmo, ou se querem alguém que pense que tem identidade. Até porque a próxima eleição vai ser engraçada, né? Porque essa falta de identidade parece estar dos dois lados. O Opinião Litoral volta depois do intervalo. Fica com a gente. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral, desta terça-feira, com o Roberto Mohamed analisando as notícias com você. A secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura, Logística do Estado de São Paulo, Natália Rezende, veio ontem, Vicente de Carvalho. O governo do Estado, com um investimento de 19 milhões de reais, vai reformar o lado de Vicente de Carvalho da travessia de passageiros entre Santos e Vicente de Carvalho. A reforma, a reestruturação do lado de Santos foi um fracasso, né? Os elevadores, aquela rampa para levar bicicleta, os elevadores não funcionam, está sendo remodelado pela Rumo. A gente espera que com 19 milhões de reais se faça uma coisa bacana do lado de Vicente Carvalho. Existe uma diferença entre as duas obras. Do outro lado vai ser feito pelo governo do Estado. A do lado de cá foi feita pela Codesp. A autoridade portuária com a Rumo, né? Que ela administra aquele pedaço, porque ali é considerado área portuária. E ali havia um projeto pronto que simplesmente foi desprezado pela autoridade portuária, mas eu entendo que houve omissão do prefeito, porque a rua do lado da alfândega é da prefeitura o cuidado nela. E a prefeitura tinha que dizer, não senhor, não vai fazer assim, eu não vou dar alvará. Porque mesmo na área portuária, ele não pode fugir da legislação municipal ou da autoridade municipal. É muito engraçado, é fácil para o prefeito dizer não tenho nada a ver com isso. Ali, era só tirar uma foto da pista na Praia Grande para ensinar os caras como é que faz. Bastava elevar um pouco a pista e fazer um vale, escavar um pouco por baixo, porque ali não vai passar carro. Na Praia Grande é para passar carro, é largo. Então você tem que ter um espaço maior, uma obra mais cara. Ali não, era só você fazer uma elevação na pista, fazer um túnel, porque é só para pedestre e para bicicleta, iluminado, com câmera de monitoramento. Acabou o problema. Inclusive, na minha opinião, não haveria problema nenhum de, por exemplo, a prefeitura colocar sempre um guarda municipal ou 2 guardas municipais ali.
porque vai ficar um lugar onde as pessoas poderiam ser assaltadas, mas o volume ali sempre é de muita gente de uma vez, Paulo, porque é quando a barca para e o único momento em que você tem as pessoas entrando uma a uma é no momento de chegada para o terminal. Mas se ele fosse bem iluminado, monitorado e tivesse um guarda municipal ou dois ali, e inclusive é um trecho que não incomodaria nenhuma uma cabine, já pedi que a própria Codesp fizesse uma cabine da guarda municipal ali. Pronto, estaria resolvido o problema. Ninguém pensa. É incrível como não se planeja a cidade. Mas a tragédia anunciada. Elevador de qualquer prédio dá muita manutenção. Imagina um elevador daquele que é aberto, que está sofrendo chuva, vento, a umidade, porque ali você está na boca do estuário. Quer dizer, estava na cara que aquele elevador ia quebrar toda hora. Então, só um idiota, um ignorante, faz esse tipo de planejamento. Né? O que me causa espanto, e aí eu fico mais preocupado ainda, né? Porque foi a Codesp com a Rumo, que pertence à Cosan, que está doidinha pela privatização do porto, que fizeram isso. Já pensou se a Cosan ganha a licitação da privatização da autoridade portuária? Ia ser um carnaval, né? Iam colocar elevador no porto inteiro, iam fazer obra porcaria no porto inteiro. A gente também não pode esquecer que, segundo o próprio prefeito de Santos, se ainda enche quando chove o centro da cidade, a entrada da cidade, é por causa da Rumo, por causa do cara que quer a privatização da autoridade portuária. Eu estou muito preocupado, né, governador Tarcísio? O senhor sendo governador, não sei porque o senhor ainda continua com essa ideia fixa de ficar pedindo reunião. Não sei se de repente é para pagar a conta de campanha, né, o que é. Mas eu acho que é uma coisa que tinha que ser pensada. E este elevador do Porto, para o pessoal que vem de Vicente de Carvalho, para mim é emblemático em relação à responsabilidade das empresas convocadas. Se a Codesp tivesse um mínimo de cérebro, os engenheiros tivessem um mínimo de cérebro, e o pessoal da Rumo dissesse, olha, não dá para fazer assim, vamos fazer dessa forma, porque, primeiro, a manutenção não é barata, porque não tem elevador, e a forma de acesso também. E olhem só o que eu estou falando. Aquela rua do lado da alfândega, Paulo, ela consegue ter um corredor, porque é para pedestre, vou dizer novamente, os carros não vão atravessar para o outro lado. Se você fizesse na calçada do lado da alfândega, ou diminuísse, aquela rua é muito larga, sem necessidade nenhuma. São 4 carros na largura dela, e não precisa. Bastariam 2 para acessar o cais. Você poderia fazer do lado de cá, começando antes, porque a inclinação seria muito pequena. E do outro lado, você tem espaço, talvez até fazendo curva, para não precisa ser uma rampa e nem escadaria, por causa da acessibilidade. Eu não precisaria ter área de acessibilidade. Se resolve tão bem. Um engenheiro formado nas coxas faria isso, mas convidaram uma sumidade que planejou aquele elevador absurdo e aquela calha para levar a bicicleta na passarela. Inclusive, Márcio, não sei o que você veio fazer inaugurando aquilo lá, porque foi teu primeiro ato como ministro para inaugurar aquilo lá. Você se machucou, Márcio, você não devia ter vindo. Esse negócio de, às vezes, ser arroz de festa machuca as pessoas. A calha para levar a bicicleta, inclusive, tem um erro grosseiro de projeto, porque se coloca a bicicleta na calha, não consegue passar o guidão, a largura é insuficiente. Né? Você vê que foi um gênio que fez aquilo. Um erro grosseiro. Foi um ignorante que fez aquilo. Quase tanto quanto o cara que fez a concha acústica, que fez ela virada para dentro em vez de fazer para fora. Mas é um absurdo que esse ignorante tenha orgulho do que fez. E as autoridades todas que foram lá, porque estava cheio de papagaio de pirata para inaugurar, não tenham dito, gente, eu vou embora porque eu não quero sair na foto não, isso aqui vai dar problema. Estava na cara que ia dar problema, porque aquilo é uma coisa mal feita, ideia do imbecil, custou uma fortuna, e eu garanto para você, o barato sai caro. E não foi Rumo que pagou aqui, é o que ganha por fora e o que ganha no superfaturamento das coisas que faz.
Agora, o presidente Lula parece que está com saudade de alguns sucessos do primeiro governo dele, só que tem 20 anos de intervalo, ele começou em 2003, nós estamos em 2023. Ontem ele relançou Mais Médicos com outro nome e diz ele com outra prioridade de contratação de profissionais brasileiros, 15 mil médicos, a ideia do Mais Médicos em princípio é boa, colocar médico em comunidades onde não há médicos. A ideia, na verdade, do Mais Médicos, e eu não sei por que usar esse nome, porque ele ficou muito marcado. A gente tem um grande problema no Brasil que está ligado à densidade demográfica regional. Há uns 25 anos, Paulo, eu acho que, não, uns 20 anos atrás, eu recebi um grupo de pessoas que eram médicos que eram donos de um hospital em Roraima. E eles estavam aqui, estavam precisando que eu fizesse alguns contratos, mas o que eles estavam aqui e desesperados era para contratar médicos para trabalhar nesse hospital deles. Os salários, para você ter uma ideia da proporção, um clínico geral aqui em Santos ganhava em torno de 5 a 8 mil, concursado da prefeitura. Lá eles estavam oferecendo 25 mil por mês. Era um negócio absurdo. E o cara ainda ia ter casa e carro à disposição. E eles não conseguiam arrumar. Então a gente tem um problema muito sério, que as pessoas não querem, em qualquer lugar do mundo, por exemplo, todo mundo já deve ter visto a propaganda do Médicos Sem Fronteiras. É uma instituição francesa. Os franceses têm muito isso, a Legião Estrangeira, o Médicos Sem Fronteiras, eles têm esses grupos eles montam instituições para trabalhar com gente do mundo inteiro para objetivos humanitários. O Médicos Sem Fronteiras tem muito pouco médico brasileiro. Mas tem. Aí eu fico me perguntando, o cara se inscreve no Médicos Sem Fronteiras para ir trabalhar na África porque ele acha que isso vai fazer bem para ele, para fazer alguma coisa pelos outros e para aumentar a sua formação. Mas ele não quer trabalhar em Roraima, ele não quer trabalhar no Amapá, ele não quer trabalhar no Acre. Lá, basicamente, quem atende essas populações são os médicos militares. Houve um projeto no Brasil que o Lula abandonou, porque eu acho que seria muito mais efetivo com mais médicos. E é engraçado como o PT gosta das coisas que dão dinheiro, muito dinheiro. Ele não gosta das coisas que não dão muito dinheiro. O petista gosta de dinheiro, né? É o socialismo moreno. O Mais Médicos, o Universidade Solidária, criado pela Ruth Cardoso, quando era, para mim, a nossa primeira-dama inesquecível, o nível dela era outro. A Ruth Cardoso, quando criou a Universidade Solidária, ela tinha uma visão, ela olhava com muito carinho esse projeto, era justamente para isso, só que com um custo muito menor, Paulo. Você pegava residentes de odontologia, de medicina, de enfermagem e biomédicos e levava para a Amazônia, para a área do Pantanal. Para quê? Para trabalharem com essas comunidades que não tinham acesso a nada, fazendo um trabalho preventivo, iam lá, tinham total suporte da Força Aérea, da Marinha e do Exército, com equipamentos e com o transporte, e aí é o que eu falo, eu vou reduzindo custos e vou transformando essas instituições, aproximando-as da população. Não, o PT prefere fazer o Mais Médicos, trazer médico cubano, pegar os médicos brasileiros que se formaram no Paraguai, no Uruguai, no Chile, na Argentina e que não conseguem registro no Conselho Federal de Medicina, e colocar essas pessoas para trabalhar. Eu acho que isso é contraproducente, mas não adianta discutir com o PT, porque eles voltaram para fazer tudo de novo e eu acho que até o final do mandato vai acontecer tudo de novo.
Chegamos ao final do Opinião desta terça-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista. Quer falar um pouquinho de felicidade? Ontem foi o Dia Internacional da Felicidade. O Brasil vem caindo no ranking da ONU da Felicidade, já foi 16º, está na 49ª posição. E uma pesquisa que mapeou a felicidade em São Paulo, uma pesquisa do Estadão, em 2004 e 2023, mostrou o avanço do item espiritualidade nas pessoas que se dizem felizes. Paulo, eu estava vindo para cá e estava lembrando de algumas coisas. Como é que a gente vai falar de felicidade num país onde um juiz demora 3 anos para olhar um processo? Olhar, que envolve a vida de alguém. E você tem que fazer petições implorando para ele fazer o que é obrigação dele. Como é que você vai falar de felicidade num país onde policiais estupram uma menina e um promotor, quando eles são absolvidos, não recorre? Como é que você vai falar de felicidade quando a vida não tem mais valor? Eu acho que o brasileiro realmente não tem mais muito motivo para dizer que é feliz. Final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, agradecendo o pessoal da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã nesse mesmo horário e uma ótima terça-feira para você que você merece. Ficou bonito. A opinião de nossos comentaristas e convidados não reflete necessariamente a posição do Grupo Costa Norte.